Que a tripulação do Chapéus de Palha é uma das tripulações mais amadas de todo o mundo de One Piece não é nenhuma novidade. Mas você sabe qual é o pior membro da tripulação do Chapéus de Palha? Não somente em força, mas em todos os outros aspectos. Eu sou o Júnior e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal YouTube Animes, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pior membro da tripulação do Chapéus de Palha e os motivos que fazem ele ser completamente indispensável para a tripulação. E a resposta óbvia para essa pergunta é o Usopp. Em minha opinião, o Usopp ele é o pior personagem da tripulação do Chapéus de Palha por conta de que ele muitas vezes é um personagem inútil e em algumas situações o Usopp até mesmo acaba atrapalhando a luta de outros personagens. Como por exemplo na vez em que o Zoro estava lutando contra aquela girafa e o Usopp, por incompetência, acabou se algemando com o Zoro, fazendo com que o Zoro tivesse uma dificuldade ainda maior para enfrentar aquela girafa. Sem falar da personalidade do Usopp, que ele é um mentiroso compulsivo que acaba inventando várias vezes histórias muito mentirosas para acabar fugindo de alguma situação. E muitas dessas vezes ele acaba fugindo e deixando a responsabilidade do inimigo para os seus companheiros do Chapéu de Palha. E essa é uma característica que mesmo depois de vários acontecimentos em toda a obra, isso não mudou, ele continua sendo o mesmo personagem desde o início da obra. Obviamente teve aqueles momentos em que ele se sobressaiu um pouco e por sorte acabou conseguindo derrotar um de seus inimigos. Como por exemplo aquele Homem-Peixe que o Usopp acabou enfrentando na Vila da Nami. O Usopp também é um personagem bastante egoísta e que só pensa em si mesmo, como foi demonstrado da vez em que ele acabou saindo da tripulação por causa do Going Merry. Outro dos motivos que faz o Usopp ser completamente indispensável para a tripulação são as suas habilidades, já que o Usopp ele não tem nenhuma habilidade de uma Akuma no Mi ou nem mesmo algum tipo de hack. Obviamente, mais para frente na história, ele acabou conseguindo o hack da observação. E por ser um atirador, até que é útil para a tripulação. Mas na grande maioria das vezes, o Usopp acaba dependendo bastante de seu estilingue e suas armas inventadas, que são armas completamente ridículas e muitas vezes ineficazes contra os inimigos. Ele também não tem muita força física e nem velocidade e muito menos resistência, o que faz com que ele seja derrotado muito facilmente por qualquer inimigo que seja minimamente mais forte do que o próprio Usopp. Além disso, o Usopp ele não tem um papel muito importante na tripulação dos Chapéus de Palha, além de fazer piadas e ser ali um alívio cômico. Fora isso, também temos o seu desenvolvimento de personagem, que eu acredito que foi um desenvolvimento muito mais raso se você for comparar com outros personagens, como por exemplo o próprio Sanji, que desde o começo o Sanji já teve uma história muito bem desenvolvida. No caso do Usopp, por ser muito covarde, ele acaba fugindo, aí passa um tempinho, ele acaba se inspirando em um de seus amigos, aí volta pra luta, e aí você pensa, nossa, finalmente o Usopp ele tá evoluindo como personagem. E aí no arco seguinte o Usopp volta a ser o mesmo personagem de sempre. A mesma coisa, ou seja, toda aquela evolução que ele teve no arco passado, no arco futuro, no início ele vai estar da mesma maneira que ele sempre começou, fazendo com que essas coisas sejam repetidas nos próximos arcos. Mas apesar de tudo isso, não é por essa questão que eu considero o Usopp o personagem mais descartável de toda a tripulação do Chapéus de Palha. Em minha opinião, e o que fez eu colocar o Usopp realmente como o pior personagem da tripulação, foi da vez que ele acabou desafiando o Luffy para que ele ficasse com o Going Merry, fazendo assim com que o Luffy fosse desrespeitado. Além disso, ele acabou desafiando o Luffy para um duelo na frente de todos os seus outros companheiros. E aí a gente até pensa, mas teve outras situações em que algum membro do bando acabou precisando sair do bando por alguma razão. E é exatamente isso, todos os outros membros da tripulação que acabaram saindo dela por algum motivo, tiveram realmente algum motivo que fosse muito mais relevante do que o próprio barco Going Merry. Pois quando o Sanji, a Nami ou a Robin resolveram sair do bando, foi por algum motivo muito mais sólido do que por egoísmo puro, já que o Sanji ele saiu para proteger tanto as pessoas do Baratie como o próprio bando do Luffy. No caso da Nami, ela ainda não era uma membro dos Chapéus de Palha de fato, mas ela precisou sair para que fosse novamente recrutada pelo Luffy, que ela aceitasse de fato ser uma dos Chapéus de Palha,
foi porque a Nami ela precisava proteger a ilha que ela cresceu, e esse era um dos motivos que fazia ela trabalhar para o Arlong. E no caso da Robin, como todos vocês sabem, ela acabou saindo do bando porque ela queria protegê-los de certa forma, já que a Robin era procurada desde a sua infância e chamava muita atenção do governo mundial. E no caso do Usopp não foi para proteger ninguém. Obviamente, todos do bando eles tinham um certo apego pelo Going Merry, já que ele foi o primeiro navio do bando e esse navio foi um presente. Porém, esse navio ele não tinha mais conserto, fazendo com que o Luffy tivesse que tomar uma decisão muito difícil, que era de abandonar o Going Merry e comprar um navio novo para que ele seguisse em viagem. E o Usopp, por não aceitar a decisão de seu capitão, acabou desafiando para um duelo, o que eu acredito que foi uma afronta muito grande e nenhum outro membro do Chapéu de Palha ousou desafiar o Luffy até então. O que torna essa uma das decisões de mais egoísmo de todo mundo de One Piece. O único personagem que teve o mesmo nível de egoísmo e desafiar o seu próprio capitão foi o Barba Negra, que desafiou as ordens do Barba Branca, que disse que quem encontrasse uma Akuma no Mi deveria ficar com ela. O Barba Negra acabou desafiando e por isso ele foi expulso do bando e foi até caçado pelo Ace em uma parte da história. E bom, por conta disso eu acredito que o Usopp ele não mereça estar na tripulação dos Chapéus de Palha. E por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Comente aqui embaixo se você concorda com a minha opinião. E se você não concorda, coloca aqui algum outro personagem dos membros do Chapéu de Palha que você considera pior. E até o próximo vídeo.